Quem foi que pintou Jesus de Nazaré, branco, louro, de olhos azuis? Esqueletos de judeus da época mostram que a altura média era de 1,60 m e que a grande maioria deles pesavam mais de 50 kg. A cor da pele era uma estimativa. Taylor chegou à conclusão semelhante sobre a fisionomia de Jesus. Os judeus destes tempos eram biologicamente semelhantes aos judeus iraquianos de hoje em dia. Assim, acreditava-se que ele tinha cabelos castanhos escuros a preto, olhos castanhos, pele morena, um homem típico do Oriente Médio. Certamente, ele era moreno, considerando o tez de pessoas daquela região e, principalmente, analisando a fisionomia de homens do deserto, gente que vive de sol a sol intenso, comenta o designer gráfico brasileiro Cícero Moraes, especialista em reconstituição facial forense, com trabalho realizado pelas universidades estrangeiras. Ele fez o reconhecimento facial de 31 santos católicos e criou uma imagem científica de Jesus Cristo a pedido da reportagem. O melhor caminho para imaginar a face de Jesus seria olhar para alguns beduínos daquelas terras desérticas, andarilho, nômades dessas terras castigados pelo sol inclemente, diz o teólogo Pedro Lima Vasconcelos, professor da Universidade Federal de Alagoas e autor de livros Código da Vinci e Cristianismo dos Primeiros Séculos. Outra questão interessante é a cabeleira. Na Epístola aos Coríntios, Paulo escreve que é uma desonra o homem ter cabelos compridos, o que indica que o próprio Jesus não tivesse tido madeixas longas, como costuma ser retratado. Para o mundo romano, a aparência aceitável para o homem era barbas feitas e cabelos curtos, e talvez deixasse a barba por fazer, afirmou o historiador John E. Taylor. Quem foi que pintou Jesus de olhos azuis? Rafael Sanzio. Ele nasceu em Urbino em 6 de 4 de 1483 e faleceu em Roma 06/04 de 1520 com apenas 37 anos. Mestre da pintura e arquitetura da Escola Florense durante o Renascimento italiano, juntamente com Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci. Dono de uma obra extensa, mas nós vamos a termos a pintura Ressurreição de Cristo. Os historiadores lembram que pintores de Renascimento, como Leonardo da Vinci e Rafael, retrataram Cristo branco e de olhos azuis. Mesmo sabendo que Cristo não sabia ser assim, ninguém tem coragem de rebatizar esses quadros. Sendo que esses quadros de Rafael Sanzio, a ressurreição de Cristo, esteve exposto no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, com início ao público no dia 9/02 de 2017. Esta obra pertence ao Museu de Arte de São Paulo, MASP. Rafael Sanzio de Urbina. Urbina era então capital do ducado do mesmo nome, e seu pai, Giovanni Sanzio, pintor de poucos méritos, mas um homem culto e bem relacionado na corte de Frederico Montefeltro. Transmitiu ao filho, de precoce talento, o amor pela pintura e principalmente as lições do ofício, transformando o Urbino em um centro cultural. Precoce, aos 16 anos, Rafael já era considerado um mestre. Em 1507, um nobre de Perúcia
encomendou uma deposição de Cristo, hoje exposta na Galeria de Borghese, em Roma. Disposição constitui fator determinante para alguém possa alcançar o êxito naquilo que é proposto em seu coração, tanto ministerialmente como das atividades da vida. Deus espera de cada um de nós a sua entrega. Na segunda metade de 1508, o Papa Júlio II, encorajado por Donato Bramante, amigo e parente distante de Rafael, arquiteto do Vaticano, contratou os serviços do pintor, construindo a fama e os favores do Papa Júlio II, sendo chamado na época de o príncipe dos pintores. Ao final dos anos de 1508, ele começou a decorar os aposentos de Júlio II no Vaticano, os quais, na visão do Papa, era destinado a glorificar o poder da Igreja Romana, tornando-se o artista mais procurado da cidade nesta época. Nos 12 anos seguintes, Rafael nunca deixou Roma, que passou a ser a sua segunda nação. Rafael foi o primeiro a mostrar uma visão celestial de Deus, seus profetas e apóstolos, a encimar um conjunto de representações da Igreja, equiparando a vitória do catolicismo à afirmação da verdade. Tanto era o seu prestígio que, segundo o biógrafo George Berseri, Leão X chegou a pensar em fazê-lo cardeal. Rafael nunca casou-se, ainda que algumas fontes afirmem que, em 1514, ele estava noivo de Maria Bibiene, sobrinha de um cardeal, mas o noivado terminou devido à morte prematura da jovem. Segundo consta, ela foi envenenada. Rafael morreu em Roma na festa do seu aniversário de 37 anos. Coincidentemente, apenas algumas semanas depois de Leão X apontá-lo como futuro cardeal. Acometido de uma febre após o encontro à meia-noite, e foi profundamente lamentado por todos aqueles que conheciam sua grandeza. Agora vamos fazer um pequeno interlúdio. Nesta época de Rafael, com 33 anos de idade, já era um pintor famoso. Quando ele foi indicado com a possibilidade de ser cardeal, pseudos candidatos, que eram mais antigos e anciões de Roma, ficaram enciumados. No aniversário de Rafael, foi comemorado com todos os amigos, já que ele morava em Roma. E foi encontrado posteriormente com uma febre intensa e morreu logo em seguida. É uma teoria de terror. Vale a pena explorar que Maria Bibiene e Rafael eram muito jovens e saudáveis. Não teria condições naquela época e não tinham nenhuma doença para morrer repentinamente. Se vocês gostaram do conteúdo, curte, compartilhe, comente, toque o sininho. Nós, ciberativistas e youtubistas, temos um tesão profundo pela participação de vocês. Dom Cildo, um abraço, felicidades e boa noite.